Estamos então a falar acerca de Esther e Mardoqueu. E eu confesso uma coisa, Eugénio, quando estava a abrir a lição, a 12ª lição, a primeira sensação que eu tive é: o que é que isto tem a ver com o resto do trimestre que nós tivemos a estudar? Foi a primeira sensação que eu tive. Interessante. O que é que Esther e Mardoqueu têm a ver com a missão de Deus, a minha missão? Parece que não foi em favor dos necessitados, não foi em favor dos ricos, não foi em favor dos deficientes. Parece que à partida não existe aqui nada que ligue esta história de Esther a este trimestre. Não te pareceu a ti? Com certeza, mas é uma das lições que trouxe aquilo que nós... Um pensamento que a irmã White tem, uma citação da irmã White no livro de Todas as Nações. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionários. Em Suzã, que é aí o palco onde decorreu esse cenário, aí esteve Mardoqueu. A partida ninguém sabia a sua etnia, mas os desafios que ele teve, com certeza, e a lição ao longo dos dias que estudamos, mostrou-nos claramente que nós não somos neutros nem indiferentes relativamente à missão de Deus. A partida não ficou explícito se a vida de Mardoqueu e de Esther tinha de facto uma relação intrínseca à lição, mas no decorrer da semana conseguimos perceber que tinha de facto uma ligação extremamente importante. Enquanto nós vamos conversando aqui à frente, eu queria que quem nos ouve aqui e até quem nos ouve a partir de casa, que nos pudesse encontrar, e a seu devido tempo eu vou pedir a vossa participação, e que nos dissesse como e em que momento é que esta história podem ser impactantes ou determinantes no testemunho destes dois cativos, que neste momento já não seriam propriamente cativos. A história acontece já numa fase da possibilidade de regresso a Jerusalém e da reconstrução, e como a introdução da lição, ou como nós, quando lemos o contexto a partir da Bíblia, não se percebe porque é que Mardoqueu, Esther, agora ia dizer Hadassah, que era o outro nome. Sim. E porque é que Esther e tantos outros judeus permaneceram por ali, mas aquilo que é fantástico perceber é que a permanência deles por ali e no decorrer desta história vai ter um resultado final marcante e determinante, e que provavelmente, permitindo-me adiantar já um pouquinho daquilo que eu vos quero, provavelmente terá tido um grande contributo para esta missão que Deus confiou a esta população. Agora, a pergunta, e no enquadramento da lição de domingo, é, e aproveitando, Eugénio, que estás aqui comigo, sim, como é viver em terra estrangeira? Eu e o Manuel temos essa experiência. O Manuel veio de Angola, eu fiz o contrário. Os desafios são enormes. Acredito que quem está a nos ouvir, quem está a nos ver, quem está nos acompanhando aqui na igreja sabe, quem já viveu em duas culturas, os desafios são enormes. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito tímida, no sentido contrário da palavra, e imagina entrar numa cultura onde a língua é diferente. Acredito que Mardoqueu e Esther viveram esses desafios. Outra questão que são desafiante, a forma de pensar. Imagina, estavam mergulhados numa cultura extremamente pagã. E, por sinal, viviam na capital do grande império naquela altura. Vamos falar hoje, viviam em Washington, D.C., na capital do maior império da época. Acho que são muitos desafios. E mais do que isso, por Sim. aquilo que nós percebemos daquilo que está a acontecer, Mardoqueu era de alguma forma funcionário Da realeza. da corte. Exatamente. Não sabemos exatamente qual é a função que ele inicialmente ocupa, sabemos finalmente qual é a que ele passa a ocupar no final desta história. Sim.
Mas antes não sabemos qual era a função que ele tinha propriamente na corte. Mas a história conta-nos que, apesar da sua crença e apesar da estratégia que ele tinha definido e tinha pedido a Esther que não partilhasse, eu pedia que diminuísse um bocadinho o meu ganho, por favor, e a forma como ele educa esta sua prima, por falecimento de ambos os pais, sim, não sabemos nem como, nem quando, nem em que circunstâncias ocorreu a sua morte, mas há um recato que a própria Bíblia fala que seja como um mandamento de Mardoqueu, que não podemos confundir com os 10 mandamentos. Não era uma ordem para todos os judeus que ocultassem a sua proveniência, ok? É necessário ter isto em consciência, que não revelasse a sua própria origem. E é aqui, no meio da mesma cultura pagã, que, como estavas a referir, Eugénio, que há um certo cuidado para que não se fale do princípio, quer de Mardoqueu, quer principalmente de Esther, porque nós vemos que logo que Mardoqueu é questionado a respeito, ele diz qual é a sua fé. Eu acredito que as razões a Bíblia não fala. Há uma frase que os teólogos utilizam, onde a Bíblia se cala, nós temos que respeitar. Claro, podemos fazer algumas conjecturas, por que razão Mardoqueu proibiu de identificar-se, mas eu acredito que as pessoas ao redor de Mardoqueu perceberam que ele era diferente. Porque pela lição nós conseguimos perceber, quando aparece aquele personagem que cria aquela situação contra os judeus, Mardoqueu tinha uma postura extremamente diferente. Por que é incómodo a postura que vem na continuidade? Por que pode ser considerado incómodo a postura de alguém que é temente a Deus e que por causa disso não cede a capricho? Na semana passada, até na nossa classe, e foi a Paula que dinamizou a nossa classe, na semana passada, falamos um pouquinho sobre essa questão, a importância de, às vezes, não abrirmos a Bíblia. As pessoas ao nosso redor estão lendo as nossas vidas. Podemos até não falar quem somos, mas as nossas ações denunciam-nos. Todos nós estamos aqui, quer na faculdade, na escola, no trabalho, as pessoas, mesmo sem abrirmos a Bíblia, estão lendo as nossas vidas. E com certeza, o testemunho das nossas ações ou está a ser para a glória de Deus, ou está a ser para a desonra do nome do nosso Deus. E eu tenho certeza que, e o Manuel fez essa pergunta interessante, por que isso cria incômodo? Por quê? Porque às vezes não cai naquilo, eu vou usar aqui uma linguagem mais jovem, naquilo que está na moda, naquilo que é o politicamente correto. Porque vivemos numa sociedade do politicamente correto. E às vezes, o politicamente correto fere os princípios divinos. E Mardoqueu, com certeza, como um judeu. E a Bíblia até não diz, não dá assim um destaque se ele ocupava uma posição importante em Israel, mas era um judeu que por alguma razão não aceitou voltar com os outros cativos. Por alguma razão, acredito que na época do cativeiro, e Manuel falou muito bem, conseguiu um trabalho junto à realeza. Acredito que por essa razão decidiu não voltar com os outros, mas ainda assim, independentemente de onde ele decidiu ficar, a sua fé não ficou estagnada. A sua fé continuava em movimento. Isso é muito interessante. Enquanto eu vou falando, eu pedia que pudessem trazer o microfone até à Paula, por favor. Sim. E enquanto o microfone não chega à Paula, só chamar aqui a atenção de 2 pormenores, que são considerados importantes. Não é dito declaradamente, mas nós ao lermos o livro de Esther, conseguimos perceber que a proeminência deste Amã surge após 2 eunucos terem sido desmascarados no seu estratagema, por isso provavelmente Amã era um substituto de um deles. Ou seja, se Amã estivesse estado atento, poderia estar grato a Mardoqueu, porque o lugar que ocupava acontecia porque houve uma intervenção, ainda que discreta e não tivesse sido notada, mas ficou registado. E ficou registado e arrumado nos livros por algum tempo, ok? Sim. Anos. E posso trazer o micro à Paula, por favor?
E este é o aspecto que é fantástico. Mas aqui o aspecto e a pergunta que nos é feita e contextualizada pela experiência de Daniel e dos seus companheiros na Babilónia é este. É que quando eu desejo brilhar, quando eu desejo ser aclamado, quando eu desejo ser reconhecido, alguém que não o faça porque serve ao verdadeiro Deus é um incómodo. E este, no fundo, é a base da idolatria. A idolatria serve para que, através de uma qualquer imagem, personagem ou ideologia, e o meu eu possa ser enaltecido. E como Daniel e os seus companheiros, e agora aqui Mardoqueu, torna-se extremamente incómodo que o meu eu não possa ser enaltecido por aquele indivíduo em particular. E há aqui, se nós quisermos contextualizar, há aqui o mesmo princípio de inveja que foi o aconselhado ao rei para destituir a sua rainha, porque não lhe tinha dado o devido reconhecimento e esse mau testemunho. E há aqui este aspecto que é fantástico, esta mensagem quase subliminar que passa aqui. Todos os maridos poderiam ser desrespeitados nas 127 províncias de domínio deste rei, porque a rainha tinha faltado ao respeito ao rei. Há aqui um certo machismo implícito, etc, etc. Mas hoje o tema da lição não é este. Mas também aqui Amã, com receio que, porque este único homem não o venerava, ele sentia que a sua veneração podia estar ameaçada e que os outros companheiros deixassem de o venerar também. E há aqui uma certa revolta. E em vez de atacar diretamente Mardoqueu, e ele já não o faz diretamente porque reconhece que ele é uma pessoa respeitada no trabalho que faz e reconhecida, e então vai preparar este estratagema. Mas antes de avançarmos, Paula, por favor. Era exatamente na sequência do que acabaste de dizer, do incómodo que possamos provocar às outras pessoas. Tem a ver também com uma outra faceta que é, nós confrontamos essas pessoas com algo que elas até reconhecem, muitas vezes está certo, mas que não querem praticar, porque não lhes interessa. E na nossa vida atual, provavelmente todos nós já sentimos isso alguma vez, se não muitas vezes, em que quando nós, na nossa diferença que nos é natural, que nos deve ser natural, que nós somos diferentes, as pessoas que nos rodeiam reconhecem isso, até muitas delas gostam de nós precisamente porque nós somos diferentes, e isso para alguns é uma afronta e provoca muita incomodidade. E no dia a dia nós vamos vendo isso. Sendo nós uma Bíblia, sendo nós a luz que brilha, o reflexo daquilo que nós representamos, que é Jesus, isso incomoda muitas pessoas, porque elas, de alguma forma, gostariam de ser assim, mas também não gostariam, porque as coisas do mundo são demasiado atrativas, são demasiado magnetizantes e, portanto, puxam-nas ao contrário. Portanto, é aqui uma dualidade de sentimento que muitas vezes essas pessoas sentem. E, Manuel, como já introduziste o personagem, o Amã, Enquanto vais falando, Ney, por favor, o micro no irmão Joaquim, por favor. Já introduziu Amã, e o curioso é que o capítulo 3 diz também que Amã nem era natural, não era de origem. E creio que Amã conhecia também que Mordecai era um estrangeiro. E, curiosamente, quando ele recebe essa honra, em detrimento de atingir uma posição incrível no reino do rei, o que Amã presencia? Que todos lhe deviam o verdadeiro respeito e Amã não se encurvava. E curiosamente que várias vezes Mordecai foi advertido. Você tem que se prostrar. E declaram para ela que esse é judeu. E acredito, ao falar que é judeu, Amã foi procurar saber sobre os judeus e acredito que, tal como a Paula disse muito bem, conhecendo que eles adoravam um Deus verdadeiro e toda a história. Então, qual é para acabar com isso? Vou atacar o povo.
matar todo o povo e sugerir ao rei, e foi uma ideia para o rei genial. Irmão Joaquim. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de citar as palavras de Paulo, portanto, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, em relação àquilo que estamos a falar, onde diz Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, Mardoqueu, como estamos aqui a estudar, no capítulo 3 de Esther, versículo 8, quando Amã se sentiu que não era honrado por Mardoqueu, que Mardoqueu que não se baixava, portanto, a ele disse o seguinte: existe um povo que, ó rei, não guarda a tua lei, portanto, quando tu, Manuel, começaste a introdução da lição, qual era o paralelo entre Mardoqueu e cada um de nós, é isto que vai suceder. Nos tempos do fim, Satanás vai acusar também o povo de Deus. E aí realmente vamos ver quem é que realmente está a seguir e quem não está a seguir. Quem vai tomar uma atitude como Mardoqueu, como Esther. Portanto, as palavras de Mardoqueu para Esther: quem sabe se para este momento tu foste chamada, estás aqui. Esse é o aspecto extraordinário. E há qualquer coisa de fantástico que nós podemos colocar aqui em consideração, e que muitas das vezes na classe de jovens eu tenho abordado esse mesmo tema, que é, ainda que sejamos cristãos, não quer dizer que tenhamos que ser considerados, em primeiro lugar, uns miseráveis, uns inconsequentes, uns incapazes de desenvolver responsabilidades superiores. Mardoqueu era reconhecido já há muito tempo como um funcionário exemplar na corte. Ponto. Daniel foi primeiro-ministro em 2 impérios diferentes. Quando, se ele não fosse acompanhado por Deus na transição de um império para o outro, não só o rei, mas também os primeiros ministros e os maiorais também morriam. Sim. Não aconteceu com Daniel. Porquê? José passa de prisioneiro a primeiro-ministro. E são estes aspectos que são importantes, enquanto continuamos no decorrer do estudo desta lição, pensar que quando nós somos fiéis e no enquadramento que o irmão Joaquim acabou por fazer, e mantemos, não estamos conformados com os princípios deste mundo, mas cumprimos as nossas responsabilidades com rigor, é claro que vai chegar a um momento que esse rigor é incómodo, como foi com Daniel. Aqui, Mardoqueu é incómodo também porque não está a bajular aquele homem, porque é simplesmente um homem, e surge esta inveja nefasta, como voltará a acontecer, que é, em vez dele dizer ao rei: olha, estou extremamente aborrecido porque aquele homem não me venera, ele vai dizer: existe um povo que não obedece às tuas leis. Tem umas leis à parte. E é claro que aqui é feito de imediato o despacho de um decreto, e voltamos ao princípio que era irrevogável, e percebeu-se que ele foi irrevogável até ao fim, mas que depois tem um resultado diferente. Por favor. É interessante, diante de um fato que você colocou ao abrir o estudo da lição, a questão da associação da história de Mordecai e de Hadassah em relação à missão, né, que o contexto da lição do trimestre foi sobre a nossa missão como adventistas do sétimo dia.
Mardokai e Hadassah foram fiéis à sua missão, como judeus, guardadores do sábado, conhecedores da lei de Deus, conhecedores das ordenanças divinas que perpassavam em suas vidas. E essa lição, ela realmente tem essa associação, ela tem essa imbricação profunda para nós, adventistas do sétimo dia, hoje, como portador, como depositários das verdades divinas, assim como o povo judeu o foi. E o é no presente e o foi no passado. E nós temos que ser fiéis à nossa missão, né, aonde quer que estejamos. Mardoqueu foi fiel aos princípios, aos valores divinos que a ele era repassado. E Esther, mesmo na condição de rainha que foi nomeada, né, em detrimento da situação que aconteceu com a rainha Vasti, ela permaneceu fiel aos seus valores, permaneceu fiel a todos os seus princípios. E nós, hoje, em qualquer situação que estejamos, nós também precisamos ter em mente esse foco, essa missão, de sermos fiéis aos preceitos e os valores divinos. Obrigado. Coloco agora aqui para vos perguntar um pouquinho mais à frente, e no seguimento do que disse o irmão Joaquim, a Paula e o irmão... E agora esqueci-me do nome. Marco, o irmão Marco. Peço-vos que olhem, enquanto vamos conversando da lição, para as vossas Bíblias e me digam o versículo que se coaduna ao testemunho nos últimos dias e que poderá fazer a diferença, como fez na igreja primitiva quando foi iniciada a perseguição. E existiu para mim um versículo, e eu não vou dizer qual é, porque espero que vocês me digam, e olhem, há um versículo que encerra e que justifica a existência desta lição que fala acerca de Esther e de Mardoqueu, como 12ª lição, antes mesmo da 13ª, que é o fim da missão de Deus. E é aquilo que eu vos quero perguntar, e é o desafio que eu vos coloco, e o exercício é que me digam qual é o versículo que nos diz que o ponto de viragem e que todo este desafio e perseguição que vai voltar a acontecer outra vez é importante para o conhecimento de todas as gentes e para a tomada de decisão. Estou dentro do desafio, posso arriscar? Tu não, que tu já tens outro desafio que é... Muito bom. O teu desafio é outro. É estar aqui comigo. Sim. E qual foi a forma espetacular como este tio, ou este primo, fala com Esther, por mensagem não direta. Sim. Ele não estava na presença da rainha, não estava autorizado, mas como é que ele convence esta rainha a assumir as suas funções e prosseguir com o desafio que era único e unicamente resolúvel por ela? Primeiro, Mardoqueu era um judeu fiel. Isso é importante. E é um pensamento da lição que eu sublinhei e até coloquei nas minhas redes sociais, é que a fé de Mardoqueu despertou a fé de Esther. Eu acho que o Manuel estava a falar um aspecto importante sobre quando nós estamos em alguns postos de trabalho, da escola e outros, nós temos que ser verdadeiramente exemplares. E Mardoqueu tinha esse testemunho diante da sua prima filha, né? Foi uma filha adotiva que ele criara e tudo mais. Eu acho que Mardoqueu falou para Esther: você foi elevada não por um propósito diferente. Por alguma razão, Deus o colocou ali para que, por meio de você, serviço de canal de bênção, não só para você, para mim, mas para todos aqueles que você representa como uma cidadã judia. E o irmão Marcos falou uma coisa muito interessante. Os desafios da corte em que Esther e Mardoqueu estiveram foram desafios do seu tempo. Nós também aguardamos desafios do nosso tempo. E a Bíblia faz referência de que os desafios do nosso tempo poderão até ser bem maiores em relação aos desafios anteriores.
falando um pouquinho sobre a profecia apocalíptica, né? A Bíblia diz que haverá tempos de angústia, vamos aqui dizer porque fidelidade implica uma receita perfeita para a perseguição. Houve um decreto e nós sabemos que há um decreto que nos espera. E esse decreto será, e nós que vivemos num mundo muito moderno, onde as compras num clique acontecem, e eles não tinham esse tempo. Eu acho que será um desafio bem maior que nós teremos, onde a nossa fé será 1000% desafiada. Eu passo a ser uns 100%. Imagina que no MBWay eu transfiro um dinheiro para o Manuel e eu serei impedido até de assim o proceder. E a questão que aqui está, e é a questão que eu coloco para a nossa reflexão, esse decreto será uma maldição ou uma bênção? Consideramos, porque muitas das vezes, e quando eu era mais jovem, eu ouvia alguns pregadores a falar acerca do decreto e da imposição e a impossibilidade de comprar e vender como algo que nos produzisse medo. Deve causar algum receio. Mas a pergunta que eu faço é, isso é algo, no fundo, mau, porque até tem origem satânica, na perspectiva da tentativa da perseguição, mas esse mal pode ser transformado em algo bom, pode ele capacitar-nos para ultrapassar um desafio e manter a nossa fidelidade, pode ele ajudar a que quem esteja à nossa volta, que às vezes nem nunca reparou na diferença dos nossos princípios, possa ficar mais atento. Eu, se calhar, já vos estou a contextualizar para qual é o versículo que eu desejo que me digam daqui a pouco. Mas esse é o aspecto que é importante nós termos em consideração. E é outro aspecto que é o ponto alto aqui da lição e que é importante. E que nós estamos quase a finalizar mais um ano. E fica o princípio para a reflexão individual de cada um de nós. Muitas das vezes Deus dirige-nos um desafio, um pedido, diretamente dele, ou através de pessoas que nos são próximas, como neste caso aqui Mardoqueu dirige o desafio. E ele diz, quem sabe se foi para este tempo que foste colocada como rainha. Mas ele não fica por aqui. Mas se tu não fizeres nada diferenciador, não penses que tu e a tua possível descendência vão ficar em segurança no palácio do rei. Se tu não agires, Deus suscitará outra forma de resolver este problema. Sim. Mas o problema vai ser resolvido. E a pergunta é, queres participar na solução do problema? Ou queres te defender e esconder agora porque és rainha e tens os teus receios? Nós conhecemos, quer na Bíblia, quer na história dos primórdios da Igreja, que, por exemplo, antes de Ellen White, Deus tentou suscitar 2 outros jovens para desenvolverem o trabalho que finalmente foi aceito por Ellen White. Mais fraca, mais fragilizada, mas capacitada porque aceitou assumir o desafio. E a questão que agora é aqui importante colocar é, quando eu não quiser aceitar o desafio, por uma questão de imagem, de posição na sociedade, talvez como Nicodemos ou José de Arimateia, que não se queriam expor porque tinham lugares importantes, Deus vai arranjar outra forma de resolver. Mas o seu estatuto social vai cair. Não foi porque Pilatos lavou as mãos que ficou em segurança. Porque ele acabou por ser condenado. Não foi naquele momento. Foi algo mais tarde. E a pergunta e o desafio que eu vos coloco esta manhã é: quando efetivamente nós estivermos sujeitos à perseguição, quando o Senhor vos pedir para assumirem um compromisso, estaremos nós dispostos e seremos nós fiéis e zelosos no princípio e manter essa mesma fidelidade e cumprir contra tudo e contra todos ou contra os pressupostos sociais algo que será absolutamente contrário, porque Deus nos pede? E Manuel, ao longo da Bíblia, a Bíblia já nos mostrou vários exemplos.
desde Daniel e seus companheiros e outros personagens bíblicos que Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Eu acho que nós devíamos colocar isso na nossa cabeça. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Por outra, todos aqueles que decidiram entregar-se, um dos testemunhos incríveis que eu muito amo na Bíblia é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. O desafio que tiveram, e disseram, o decreto está feito, quem não se curva, quem não adorar a estátua poderá ser colocado numa fornalha. Então, olha, tudo bem, nós não nos prostraremos. Ok? Ainda que o nosso Deus, a quem acreditamos, não nos salvar, nós não nos prostraremos. E também ligo com esse pensamento que Mordecai fala para Esther. Já agora, sim. já agora e porque fizeste esta afirmação, deixa-me dizer só uma coisa. O desafio foi feito a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quem respondeu a esse desafio foi Misael, Azarias e Ananias. Amém. Muito obrigado. Porque apesar de estarem contextualizados, socializados à corte babilónica, na sua essência, eles não se deixaram corromper pela alteração do seu nome muito bom. e da sua posição. Sim. Por isso, Ananias, Misael e Azarias mantiveram a sua fidelidade, o seu princípio e o seu rigor, e têm a mesma afirmação que Esther teve, que é: escusas de nos propor outra proposta ao rei, porque se Deus entender nos livrar, livrará. Se não livrar, ainda assim nós não te iremos adorar. Amém. Finalmente Esther manda o recado com um pedido de intercessão e de jejum por parte de todos os judeus que existissem em Suzã. E diz: eu, ao final de 3 dias, também depois de jejuar aqui com as moças que me servem, irei ao rei. E se parecer, para si. E é nesta afirmação que está o poder que nós podemos ter. Não, nós não somos mártires, nós não somos masoquistas, nós não seremos configurados de tal forma. Mas quando a nossa fidelidade é para com o verdadeiro Deus, sabemos que ainda que eu possa passar pela primeira morte como oposição ao mundo, estará garantida a vida eterna e estará contrariada à segunda morte. E enquanto está, novamente o irmão Joaquim deseja falar, Ney, por favor. E é aqui este grande aspecto, em que esta mulher sabe das limitações do reino e é definido uma estratégia, e aqui permitam-me dizer isto, antes de dar a palavra ao irmão Joaquim. Aquilo que nós lemos nos capítulos a seguir, depois dela falar com o rei, é de uma mestria que só pode ser desenhado por uma mulher. Nenhum homem conseguiria preparar uma estratégia como esta que foi preparada por Esther, em convidar para 2 jantares com aquilo que no primeiro jantar a Amã ainda acha que está a ser reconhecido e enaltecido por Esther, e há aqui uma estratégia bem delineada e, contudo, com uma simplicidade extraordinária, e aqui chamo a atenção de qualquer mulher que aqui está. Único. E só pode ser desenvolvido e desenhado exclusivamente por mulheres. Nós, homens, não temos capacidade de desenhar um projeto destes. Esqueçam. Está bem? Interessante isso. Irmão Joaquim. Assim como Esther e Mardoqueu não tiveram medo, aquilo que eles fizeram foi orar, foi a pedir a Deus. E eu gostaria de ler aqui o que nos diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz o seguinte: para nós hoje, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tanto Esther como Mardoqueu e o povo judeu não estavam preocupados, porque sabiam que Deus
conseguia uma maneira de os livrar. É esta forma espetacular. E, Força. Manuel, a oração, o jejum, foram um instrumento que Esther utilizou para que pudessem ter esse problema resolvido. Há um pensamento que a lição trouxe na sexta-feira, que a irmã White escreve no livro Educação, na página 224. Ela escreve o seguinte: a cada família e a cada escola, a cada pai, professor e criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, chega neste momento crítico a pergunta feita à rainha Esther naquela tremenda crise da história de Israel. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Eu acredito que essa é uma pergunta aqui de reflexão para todos nós. Ao longo da nossa caminhada cristã, quem sabe que para esse tempo você se tornou o primeiro adventista da tua família, para que possas testemunhar o amor de Deus na tua família, nos teus amigos. Quem sabe que para esse tempo foste chamado para que você pudesse ser um instrumento de bênção para abençoar outras vidas e outras pessoas também. A minha pergunta é: quantos de nós já passamos por esta angústia como Jacó? Poderíamos colocar aqui também Jacó. Sim. E percebemos que este momento de dedicação, de oração, de aproximação de Deus, potenciou a nossa capacidade para assumir uma responsabilidade maior. Quando nós pensávamos que tudo estava perdido, porque foi mantida a fidelidade, percebemos que efetivamente o Senhor nos estava a preparar e a provar para nos propor e nos proporcionar um patamar superior. Eu não quero que coloquem as vossas mãos no ar, mas eu tenho a certeza, porque eu conheço as histórias de algumas pessoas que aqui estão dentro da igreja. E é com essa mesma certeza que eu sei que uma vez ou outra o Senhor provou e utilizou estratégias que o inimigo coloca à nossa frente, não para diminuir os seus filhos, mas para poder potenciar aquilo que nós estamos predispostos para fazer e potenciar a disseminação deste mesmo Evangelho, deste mesmo princípio. Pastor. A pergunta que o Manuel fez sobre o verso bíblico, o meu, que eu acho que teve a mão de Deus, claro, Deus está em todos os pontos, né, em todos os lugares, e tem os seus propósitos, está em Esther 2,17, que diz: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Quer dizer, no meio de tantas mulheres, ela foi a escolhida, não foi em vão, né? Tinha a providência de Deus. Assim também na nossa vida, nós somos chamados e somos colocados em situações, em lugares, em contextos, para darmos o testemunho. Não é em vão que nós aceitamos Jesus, que estamos aqui, que pertencemos a uma igreja, que temos esta missão. E ressalto 2 pontos também, dentro do que já foi discutido, e muito bem discutido, é a sobrevivência e a identidade. Esther provavelmente nasceu no Império Persa, embora fosse judia, fosse educada no contexto judeu. Mordecai ou Mardoqueu, que é a mesma pessoa, o primo também, e o povo judeu estava lá e dependia das leis daquele país. Nós, até certo ponto, também estamos inseridos em leis pagãs, em leis místicas, em leis governadas por ateus e tudo mais, e nós estamos enquadrados assim, temos que sobreviver mantendo a nossa identidade, né? O povo judeu manteve a identidade, nós temos que manter a identidade e estarmos prontos também para sofrermos as consequências por sermos diferentes, mas Deus deve ser louvado por nós. Já estamos mesmo a acabar, mas eu queria apenas concluir. O rei amou a Esther de tal maneira que depois destes 2 jantares, já no primeiro, ela diz: eu dou-te tudo o que te pedires, até metade do reino. E se Esther tivesse desejo de honra pessoal e de vingança, ela poderia pedir metade do reino, colocar a Amã lá, e quando ela mandasse exclusivamente,
tratar das coisas à sua maneira. Mas nós percebemos que não foi esta a estratégia de Esther. E existiu um decreto que colocou em causa todos os judeus de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, como nós temos aqui descrito. Mas depois, por causa daquilo que a Esther faz de forma tão sábia, este primeiro decreto não é revogado, em que todos os judeus podiam ter passado discretos até aí, mas então, pelo menos os que fossem fiéis, as pessoas estavam atentas e sabiam quem era. E agora vem um segundo decreto. Cada judeu pode defender-se e tiveram o apoio dos dirigentes das províncias que os protegeram. Mas o versículo final que eu desejava, que é aquele que permite dar a conhecer aqueles que são os verdadeiros seguidores de Deus e que permite que cada um faça a sua escolha, está em Esther 8:17. E eu pedia que vocês me acompanhassem, aqueles que têm a vossa Bíblia e que desejam acompanhar. Também, em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. É aqui que é feita a diferença. Quando surgir perseguição, teremos potenciada a oportunidade de dar testemunho, como aconteceu na igreja primitiva, que quanto mais pessoas eram mortas na arena, eram perseguidas, mesmo perseguidas por Paulo, e trazidas aos chefes das sinagogas, mais cativava o coração e a curiosidade das outras pessoas para conhecerem quais eram os princípios que levavam aquelas pessoas a não se importarem de sofrer perseguição, mas manterem a sua fidelidade. Muitos aceitaram a sua fé. Ao tornarem-se judeus, não quer dizer aqui que cumpriam os rituais atuais do judaísmo, mas que passaram a servir ao verdadeiro Deus. E é claro que a história ainda tem a outra parte, porque quando se cumpriu o decreto, uns meses depois, vieram efetivamente aqueles que queriam perseguir os judeus e foram mortos. E é aqui que é feita a diferença. Uns ficaram apaixonados por este Deus que motivava a crença destas pessoas e converteram-se. Outros continuam a ficar acirrados e com o desejo de destruição, porque de alguma forma a presença destas pessoas na terra é um impedimento ou é uma condenação das suas práticas pecaminosas. E finalmente, na história desta terra, e finalmente na missão de Deus, todos nós teremos que fazer esta escolha. Aqueles que já creem, que é assumir a sua crença apesar da perseguição, ou passar despercebido, ou fugir no barco como Jonas, ou fazer outra coisa qualquer. E aqueles que não conhecem, desejando conhecer, se convertem, ou manter a sua impenitência e desejarem ir contrariamente a Deus e fazer parte da oposição. Meus queridos, é por esta razão que Esther está neste trimestre, porque aponta para os desafios que nós vamos ter nos últimos dias. Peço desculpa à direção da Escola Sabatina pelo atraso. Um bom sábado para todos. Obrigado.